Portas se abrem embaixo dos Hashiras e todos começam a cair dentro do castelo. Todos, até quem não estava na batalha, são levados para dentro do castelo. Bem-vindo ao resumo do último e mais emocionante episódio de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. No vídeo de hoje temos o sacrifício de Ubuyashiki, Tamayo injetando a cura demoníaca em Muzan e muito mais. Eu sou o Rei Jan, já deixa aquele like para fortalecer o canal e caso você goste do resumo, se inscreva, pois vou continuar trazendo um resumo toda semana para você acompanhar esse e muitos outros animes. Você já assistiu esse episódio? Comente abaixo o que achou. Preparado? Vamos lá. O episódio começa com Muzan indo até a mansão Ubuyashiki para matá-lo. Eles se encontram e Kagaya diz ser um prazer em conhecê-lo, enquanto Muzan diz que ele estava horrível. Ubuyashiki diz que finalmente estão diante um do outro. O demônio que sua família e o esquadrão de exterminadores perseguem por milhares de anos, mas como ele não enxerga, pede que a Mani o descreva. Ela diz que ele parece um jovem de 20 e poucos anos, com olhos rosa claro e suas pupilas eram verticais como as de um gato. Kagaya tinha certeza que um dia se encontrariam, e Muzan deveria estar bem irritado com a família de Ubuyashiki. Ele sempre esperou que um dia Muzan viesse pessoalmente matá-lo com suas próprias mãos. Muzan se sente desencantado por ver um chefe de clã que por milhares de anos teve a insolência de lhe atrapalhar em um estado tão deplorável, com seu corpo cheirando a cadáver. Ubuyashiki concorda, lhe contando que há 6 meses atrás o médico disse que ele morreria em apenas alguns dias, e mesmo assim ele ainda estava vivo. Isso deixou o médico sem palavras. O motivo dele continuar vivo era seu desejo em derrotá-lo. Muzan fala que seu sonho acabaria aquela noite. Kagaya revela que eles são da mesma linhagem, mesmo Muzan nascendo há mais de 1000 anos. Porém, seus sangues já não são mais tão próximos. Muzan não sente nada em relação a isso, perguntando o que ele queria dizer. Kagaya conta que seu clã foi amaldiçoado, pois sua família produzia um demônio como ele, fazendo que todos seus filhos nascessem fracos, doentes e logo acabavam morrendo. Sua família estava prestes a ser eliminada quando receberam os conselhos de um sacerdote. Um demônio emergiu de sua linhagem sanguínea. Se dediquem a matar esse demônio. Se o fizerem, seu clã não acabará. E por gerações eles se casaram com filhas de sacerdote. Talvez isso tenha os deixado menos suscetíveis à morte. Mesmo assim, ninguém em sua família viveu mais do que 30 anos. Muzan, com sarcasmo, diz que estava prestes a rir, perguntando se a doença se espalhou até a sua cabeça. Aquela história era completamente irrelevante, dizendo ao Ubuyashiki que ele nunca recebeu nenhuma punição divina. Por mais que tenha matado centenas, milhares de humanos, ele nunca foi repreendido em todo esse tempo. Ele nunca viu Deus ou Buda. Kagaya entende que aquela seja a forma dele pensar, dizendo pensar diferente, perguntando a Muzan qual era seu sonho, o que ele desejou nesses milhares de anos. Muzan sente uma sensação estranha, pensando que finalmente estava diante do líder do esquadrão de exterminadores, que sempre foi um incômodo, mas ele não sente nenhum ódio por ele. Ele se distrai com 2 crianças que aparecem cantando e brincando ao seu lado. Ele as encara enquanto sente uma sensação de familiaridade e alívio, o causando uma sensação de revolta. Muzan sente que há 4 pessoas ali, o Ubuyashiki, sua esposa e as 2 crianças, sem nenhum guarda. Kagaya diz que consegue sentir o que está em seu coração, falando que ele sonha com a eternidade, se tornar imortal. Muzan concorda, dizendo que logo isso se tornaria realidade. Ele só precisava pôr suas mãos em Nezuko. Kagaya fala que isso nunca aconteceria. Muzan diz que ele parece bem confiante sobre onde escondeu Nezuko, porém ele tinha tempo de sobra, diferente dele. Kagaya diz que ele entendeu errado, falando que ele já sabe o que é a eternidade. Ele conta que a eternidade é a vontade humana que dura por toda a eternidade e aquilo era imortal. Muzan discorda, dizendo que aquilo era bobagem. Kagaya fala que por milhares de anos o esquadrão de exterminadores nunca desapareceu. Diversas pessoas faleceram e mesmo assim nunca deixou de existir. Esse fato prova que a vontade humana que ele acabou de chamar de bobagem era sim imortal. Se recusar a perdoar aqueles que sem o menor sentido tiraram vidas de seus amados, essa sensação é eterna, e ninguém o perdoou nenhuma vez ao longo desses milhares de anos, dizendo que repetidas vezes Muzan pisou na cauda do tigre e causou a ira do dragão. Normalmente eles continuariam dormindo todo esse tempo, mas eles despertaram e estavam com seus olhares fixos a ele, jurando que não o deixaria escapar. Mesmo que Muzan o mate, não faria a menor diferença para o esquadrão de exterminadores, pois ele mesmo não era tão importante. Aqueles sentimentos e laços são coisas que ele não entenderia. Perguntando a Muzan caso ele morra, todos os demônios morreriam também, causando desconforto ao demônio. Ele pergunta se acertou. Muzan, bem irritado, manda que ele se cale. O mestre entende, pedindo que o deixe dizer só mais uma coisa. Ele menciona ter falado não ser tão importante, porém, não seria como se sua morte fosse em vão. Ele tem sorte de ser amado pelo esquadrão de exterminadores, especialmente pelos Hashiras. Em outras palavras, se ele morrer, aumentaria ainda mais a motivação do esquadrão. Muzan se prepara, perguntando se ele terminou. O Ubuyashiki diz que sim, e não pensou que ele o ouviria por tanto tempo, agradecendo, deixando Muzan irritado com aquilo. Um corvo sendo seguido por Sanemi grita diversas vezes, alertando que a mansão Ubuyashiki
Shiki estava sob ataque. Mitsuri, Obanai, Shinobu, Tokito, Tomioka e Tanjiro estão a caminho. Vemos o passado da reunião Hashira, onde Sanemi diz que deveria ter 2 Hashiras protegendo o mestre, perguntando a Gyomei se não poderia fazer algo sobre. Ele diz que é impossível, contando que se tornou Hashira aos 19 anos e diz a mesma coisa a 8. Porém, o mestre não escuta. Ele sempre insistiu que os Hashiras são valiosos e não deveria usá-los apenas para si. Shinobu conta que ao longo dos anos nenhum chefe da família Ubuyashiki teve um guarda. Voltamos ao presente, onde todos estão chegando à mansão. Muzan está diante de Ubuyashiki e de repente tudo começa a queimar. Uma onda de choque se forma, destruindo tudo. Várias explosões vão se espalhando por toda a mansão. Muzan e a família Ubuyashiki são pegos em meio à explosão. Tudo vai pelos ares numa explosão catastrófica. Os Hashiras ficam espantados com aquilo. Tanjiro consegue sentir o cheiro de sangue e carne queimados. O torso de Muzan é arremessado, praticamente destruído, porém ele começa a se regenerar. Ele não acredita no que o Ubuyashiki fez, pensando que aquele homem de olhar calmo e um sorriso de Buda foi capaz de explodir a si mesmo e sua família, dizendo que tinha uma visão errada sobre ele, o medindo pelos mesmos padrões de qualquer humano, mas aquele homem estava completamente louco. Muzan já imaginava que teria alguma armadilha, mas nada naquela escala. Os explosivos continham Makibishi, aumentando seu poder destrutivo e reduzindo um pouco sua regeneração. Ele acredita que o Ubuyashiki deva ter planejado mais armadilhas. Ele sente os humanos se reunindo e acredita que ainda há algo para acontecer, já que o Ubuyashiki se usou de isca. Sua raiva e ódio contra ele eram como um ninho de víboras se entrelaçando dentro de seu coração negro. Alguém tão jovem escondendo a vontade de matar tão grande era assustador, se perguntando se sua esposa e filha sabiam disso. Muzan está completamente abalado com aquele acontecimento, tentando manter sua calma e se regenerar. Pequenas sementes de carne se juntam ao seu redor e ele nota ser um Kekijutsu. As sementes eclodem em vários espinhos, perfurando seu corpo, se espalhando até mesmo dentro de sua carne, conseguindo mobilizá-lo. Ele pensa não ser problema, só precisaria absorver e de repente é atacado. Tamayo perfura Muzan com seu punho. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela explica que aquele Kekijutsu pertence ao homem que ele transformou em demônio, Asakusa. Ele percebe que Tamayo usou Kekijutsu de venda para conseguir se aproximar, se questionando qual era o seu objetivo. Tamayo pergunta se ele absorveu seu punho, ou perguntando o que ele acha que havia lá dentro, revelando ser uma droga que fazia demônios voltarem a ser humanos, perguntando como ele se sentia. Furioso, Muzan diz que aquilo não era possível. Ela diz que aperfeiçoou e a situação mudou completamente, mas ela não conseguiria fazer isso sozinha. Ele a derruba e segura sua cabeça, dizendo que ela era uma mulher que não sabe desistir, perguntando a ela se foi ele quem matou seu marido e filhos, dizendo que não, foi ela mesma quem fez isso e os devorou. Tamayo fala que se soubesse que aquilo teria acontecido, ela nunca teria se tornado um demônio. Ela apenas não queria morrer de sua doença, pois desejava ver seus filhos se tornarem adultos. Muzan pergunta se ela não continuou matando multidões de humanos ou ele estava errado, incluindo que ela parecia estar se divertindo enquanto devorava outros humanos. Ela concorda que matou multidões por desespero e para pagar por seus pecados ela morreria ali com ele e grita por Gyomei. O Hashira da rocha surge em meio aos destroços, girando sua arma em alta velocidade e desfere um golpe poderoso a longa distância contra Muzan, conseguindo explodir sua cabeça. Temos uma lembrança do passado de Gyomei com o Ubuyashiki. Ele fala que o mestre tinha apenas 14 anos e ele 18. Ele não acredita como alguém com aquela postura era mais novo que ele. O Ubuyashiki diz saber que ele lutou protegendo aquelas crianças e ele não era um assassino, deixando Gyomei emocionado. Ele diz que sempre foi assim, o mestre sabia dizer exatamente o que você queria ouvir no momento certo. Ele era sublime, não mudou desde quando se conheceram até sua morte. Mais tarde, ele conta a Gyomei que em 5 dias Muzan iria até ele, pedindo que o usem de isca e cortem a cabeça de Muzan. O Hashira pergunta o que faz ele pensar isso. Kagaya diz que é apenas uma intuição. Gyomei lembra que junto à sua voz especial, que o mestre chamava de intuição, ele era incrível dentro do clã Ubuyashiki, incluindo que ela também tinha sua previsão, o poder de olhar para o futuro. Usando isso, eles construíram sua fortuna, também evitando diversas crises. O Ubuyashiki diz que as outras crianças se recusariam a usá-lo de isca, então Gyomei era o único a quem ele poderia pedir isso. Ele concorda em seguir seu plano e o Ubuyashiki pede que ele não deixe mais nenhum de seus preciosos filhos morram, esse era o seu desejo. Gyomei vê Muzan regenerar sua cabeça assim como o mestre previu. Mesmo que cortem sua cabeça, ele não morreria e provavelmente a luz do sol seria a única coisa capaz de matá-lo. Caso Muzan não morra após cortarem sua cabeça, eles estariam a longa batalha até o sol nascer. Muzan se recupera muito rápido, mostrando estar em um nível completamente diferente de qualquer demônio que o Gyomei já enfrentou. Mesmo após a explosão e os esforços de seus aliados para enfraquecê-lo, Muzan ainda era muito poderoso. Gyomei diz a si mesmo que deve manter aquele monstro restringido até o amanhecer, onde a luz do sol possa atingi-lo. Muzan usa sua habilidade de espinhos contra Gyomei, que usa sua terceira forma da respiração, pele de rocha. Sanemi chega até
à mansão se deparando com a batalha, gritando, perguntando àquele demônio o que ele fez com o mestre. Todos os Hashiras chegam ao local se deparando com aquela cena. Gyomei diz a si mesmo que o plano do mestre foi brilhante. Tanjiro parece reconhecer de imediato aquele demônio. Gyomei começa a gritar para todos que aquele era Muzan Butsuji, mesmo que cortem sua cabeça ele não morreria. Os Hashiras não acreditam e com toda sua raiva todos partem para cima dele usando suas técnicas de respiração. Muzan sorri e escutamos o som do instrumento do Lua Superior número 4. Portas se abrem embaixo dos Hashiras e todos começam a cair dentro do castelo. Todos, até quem não estava na batalha, são levados para dentro do castelo. Vemos Genya treinando, que acaba caindo. Em seguida, Inosuke, também se abre uma entrada embaixo dele. Caçadores que estavam patrulhando também são levados. Vemos todos sendo transportados para dentro do domínio dos demônios. Uma chuva de exterminadores caindo, incluindo seus corpos. Todo o esquadrão de exterminadores foi levado para dentro daquele domínio. Inosuke rapidamente parece ter entendido a situação. Genya não entende o que está acontecendo e continua despencando. Kanao segura outro exterminador. Vemos Zenitsu caindo sem expressar medo, sem gritar nem nada, completamente mudado. Os Hashiras estão caindo um após o outro. Tanjiro consegue cair uma plataforma abaixo de Muzan, que pergunta se eles acharam mesmo que haviam o encurralado, dizendo que eles estavam prestes a conhecer o inferno e aquela noite ele massacraria todos eles. Outra porta se abre abaixo de Tanjiro, derrubando. Ele grita para Muzan que seria ele quem iria para o inferno, ele não fugiria de jeito algum. Muzan manda que eles tentem, veriam quem iria para o inferno aquela noite. Tanjiro continua caindo, jurando que o derrotaria, finalizando o oitavo e mais emocionante episódio de Demon Slayer, arco do treinamento Hashira, ou Kimetsu no Yaiba, Hashira Geikoren. Considerações finais. Meu Deus do céu, que episódio foi esse? Mano, meus olhos encheram de lágrimas. Na moral, o Boyashiki conversando com o Muzan foi muito foda. O momento da explosão, que cena linda, bem feita, a perfeição do 3D. Mas caramba, ele explodiu sua própria família. Isso aí que é família unida. O momento que Tamayo chama Gyomei, ele vem correndo em meio aos destroços, girando aquele mangual, destruindo a cabeça do Muzan. Eu já não tava me aguentando de tanta emoção. No momento que os Hashiras partiram pro ataque, me arrepiei todo. Aquele maldito Lua Superior número 4 abrindo portais. Mas o que mais me pegou foi ver o Zenitsu super sério. Nós acompanhamos ele desde a primeira temporada, sempre sendo um cara medroso e chorão. A gente sabe que ele desmaiado é mas com ele mudado daquele jeito, eu quero muito ver o que vai acontecer. Bem, a partir de agora não temos mais temporadas de Demon Slayer, apenas a trilogia de filmes que acontecerá no cinema. Eu agradeço muito de verdade a você que acompanhou essa saga até aqui. Por favor, não se esqueça de clicar no gostei caso tenha gostado desse resumo, se inscrever ou compartilhar com alguém sem tempo de assistir ao episódio. E comente o que você achou dessa temporada. Mais uma vez, eu agradeço de verdade sua companhia. Até a próxima.